o árbitro. É o gol da Alemanha. Opa, olha o gol da Alemanha. Bate pro gol, Fred. Chegaram de novo o gol da Alemanha. Partiu Marcelo. Gol da Alemanha. Brigou pela bola Marcelo, chega Ramírez, toca de cabeça. Gol da Alemanha. E o Brasil, quando chegou, encontrou o Neuer. Gol da Alemanha. Se a gente coloca o canto da torcida, é o momento de colocar a vaia, que é o direito do torcedor se manifestar. Gol da Alemanha, chame de novo. 7-0 para a Alemanha. Aí apita o árbitro. Gol da Alemanha. Gente, vai começar o Vuvuzela Esportes. Notícias do esporte com a zoeira bem presente. Aqui nesse programa tem um monte de demente, com churros e o Digo divertindo a galera. Então aumente o som que começou o Vuvuzela. Vai, Vuvuzela, Vuvuzela, vai, vai, vai. Vuvuzela, Vuvuzela, e já começou, malandro. Vuvuzela, Vuvuzela, vai, vai, vai. Esporte. Vuvuzela, Vuvuzela, vai, vai, vai. Bom dia pra você que se liga aqui na Web Rádio ABC. Começou mais um Vuvuzela Esportes. Copa do Mundo ainda. O Brasil não tá na final, né? Hashtag saciado. Bom, queria começar o dia pedindo a participação de vocês pela página do Facebook WRA Santo André, amigo. É isso aí. Ou pela nossa fanpage Vuvuzela Esportes, tá certo? Ou até mesmo se é uma pessoa, né, que gosta de falar assim bastante, desinibida, pode ligar pra gente, entrar ao vivo, pelo telefone 011 2355 5867. 011 2355 5867. Queria dar bom dia aqui pro meu amigo de mesa, amigo fixo aqui de mesa. E aí, Digo, beleza? Tudo bem? Bom dia, churros, bom dia, ouvintes da Web Rádio ABC. Estamos começando mais um Vuvuzela. E como o Churros disse, se você quer participar conosco pelo Facebook, a página do Facebook WRA Santo André, você pode ter lá a nossa enquete de hoje, que é a seguinte: depois dessa lavada que o Brasil tomou da Alemanha de 7-1, você acha que o Brasil ainda tem chances de derrotar a Holanda e ficar com pelo menos o terceiro lugar? Então essa... Que é o que nos resta, né? Que é o que nos resta. A gente quer saber... O jogo é hoje. Exatamente. A gente quer saber a sua opinião, então mande lá pra nós, que nós comentamos aqui durante o nosso programa, tá certo? É isso aí. Lembrando que hoje é sábado, né? São 10h43 da manhã. O dia tá chuvoso. Então é bom a gente ouvir um programinha de rádio um pouco engraçado, né? Bom, temos um convidado aqui hoje no programa, que faz parte do pessoal do Esporte na Rede, né? O Bruno Gonçalves. Bom dia, Bruno, beleza? Tudo certo? Bom dia, Rodrigo, bom dia, Henrique. Um prazer falar com vocês aqui no Vuvuzela Esportes. Muito bom estar com vocês, até pra gente divulgar depois o que a gente vai ter na Web Rádio ABC, claro. Exatamente, vai divulgar ainda mais tarde. Vamos deixar na expectativa da galera aí o que vai acontecer, né, não? É, então. E aí, expectativa pro jogo de hoje do Brasil, hein? Zero, né? Zero. Expectativa zero. O cara que pagou pra assistir Brasil e Holanda no terceiro lugar deve estar muito, mas muito nervoso, cara. Pagar caro no ingresso pra ver o Brasil disputando em Brasília o terceiro lugar é sacanagem. É complicado, né? E aí, Digão?
Como o Bruno falou, né? Expectativa nenhuma, porque é praticamente um jogo amistoso no meio da Copa do Mundo. O técnico Louis van Gaal, né, o da Holanda, já deixou bem claro que se pudesse nem participava desse jogo. É, né? Que a FIFA quer aproveitar todos os jogos, lógico, né? E né? ganhar um pouquinho a mais com isso. Mas vai lotar o estádio, certeza, né? Sim, vai. Lógico. Agora, se vai ter o apoio da torcida é outra coisa. Não, aí já acho que não vai rolar. Lembrando que quem ganhou dinheiro com esse terceiro lugar foi o angolano lá, né? Dos ingressos. Provavelmente ele ganhou muita grana com o terceiro lugar. É verdade. Verdade, ganhou mesmo. É isso aí. Vamos de charadinha? Vamos? Charada meio... Vou colocar uma marcha fúnebre aqui, porque o clima não tá legal, velho. A gente perdeu, né? Não, a gente não perdeu, a gente foi atropelado. É outra coisa, né? O sonho do Hexa, infelizmente. Vamos lá. Qual animal que dorme de joelhos? Animal que dorme de joelhos? Putz, não faço a mínima ideia, você sabe, Bruno? Não tenho ideia. Todos eles não podem tirar o joelho pra dormir. Acho. Era melhor ver o filme do Pelé, viu, gente? Era. Vamos de pedido musical aqui do Felipe Guerreiro. Mamonas Assassinas, lá vem o alemão. Por que será, né? Esse cara é piadista. Um abraço, viu? Depois Raul Seixas, tente outra vez, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Sobe o som aí, DJ. Vai, aumenta o som aí. Temperado computador. Só de lembrar nós na Kombi no domingo. Nosso amor era tão lindo. Nós desvíamos pro boqueirão. A Kombi quebrada lá na praia. E você de mini saia, dando bola para um alemão. O alemão de carro conversível, eu mexendo no fusível. Lembre quando você me deixou. Subiu a serra, me deixou no boqueirão. Arrombou meu coração, depois desapareceu. Fiquei na merda, nas areias do destino. Me tratou como um suíno, cuspiu no prato que comeu. O amor é uma faca de dois legumes, a luz anal do vagalume que ilumina o meu sofrer. Eu ainda sinto seu perfume, um cheirinho de estrume, não tá fácil de te esquecer. Toda vez que eu lembro de você, me dá vontade de bater, te espancar, ó meu amor. Só porque ele é lindo, loiro e forte, tem dinheiro e um escorte, como mods você me trocou. Subiu a serra, me deixou no boqueirão, arrombou meu coração, depois desapareceu. Fiquei na merda, nas areias do destino, me tratou como um suíno, cuspiu no prato que comeu. Subiu a serra, me deixou no boqueirão, arrumou meu coração, depois desapareceu. Fiquei na merda, nas areias do destino, me tratou como um suíno, cuspiu no prato que comeu. Oh, oh, oh. Subiu sim, subiu geladinho, gostosinho. Web Rádio ABC. Veja, não diga que a canção está perdida.
Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Web Rádio ABC. Hey, yo, Jason. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of Web Rádio ABC. patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it, woo. Your booty like 2 planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. 'Cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, alley-oop that don't. Tired of working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo. Your booty like 2 planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. 'Cause you know what to do with that big fat butt. Oh, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit of Shake what your mama gave you, misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do, taste my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it. Overstated, underrated, everywhere I've been. Can you wiggle, wiggle for the B-O-double-G again? Come on, baby, turn around. Yeah, you're a star, girl. Take a bow.
Yeah, it's just one thing that's killing me. How'd you get back in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, 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 wiggle. Shake it, girl. Just a wiggle, 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 wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, now make it clap. Wiggle, wiggle, make it clap. Just a wiggle, now make it clap, clap, clap. Damn, baby, you got a bright future behind you. PBF Santo André tem o curso na medida certa para você. Falar outro idioma não tem esse lance de improviso e é essencial para o seu futuro. PBF Santo André tem cursos de inglês e espanhol. Endereço: Avenida Lino Jardim, 1061, Vila Basto, Santo André. Fone 011 49 94 31 33. E se você disser que ouviu a Web Rádio ABC, você ganha uma condição especial. Corra e saia do improviso. Faça inglês e espanhol na PBF Santo André. Ligasse no celular e roubaram o celular no dia do jogo da Nigéria. Voltamos, ouvinte, de mais um intervalo sensacional com músicas que vocês ajudaram a escolher. Muito obrigado. Lembrando que você tem que participar, para você participar do programa, você tem que comentar lá no nosso post, na página Vuvuzela Esportes on WRA Santo André, tá certo? É só curtir lá, comentar, que você vai estar dentro aqui do nosso programa. Ou então, ligando no telefone 011 2355 5867. 011 2355 5867. E o tema é Copa do Mundo ainda, claro. A Copa não acabou. Claro que o sonho do Hexa foi pro saco, né? Mas a Copa ainda não acabou. Ainda tem o terceiro lugar, amigo. É teste pra cardíaco. E aí, Digo, pode repetir a enquete, por favor? Sim, claro. Pra lembrar nossos ouvintes. Como o Churros já disse, lá no Facebook Vuvuzela Esportes ou WRA Santo André, as você páginas, participa né? conosco. Fanpage. Isso. E a pergunta de hoje é se o Brasil vai conseguir ao menos o terceiro lugar hoje contra a Holanda. É isso aí, A gente amigo. quer saber a sua opinião. Isso. Mas antes de falar da Copa do Mundo, a gente quer saber também dessa parceria, né? Já que estamos aqui com o convidado Bruno Gonçalves, do pessoal do Esporte na Rede. O que vai acontecer nessa parceria do Esporte na Rede com a Web Rádio ABC, cara? Você que tá nessa parceria, tá no trâmite aí, né? É verdade, Henrique. A gente vai fazer o seguinte aqui na Web Rádio ABC agora: transmissões de jogos ao vivo do Campeonato Brasileiro. Boa. Então Aí você sim, ouvinte aí que tá do outro lado, a equipe do Esporte na Rede, você que já acompanha a gente há 5 anos lá na uptv.com.br, todas as terças às 8 da noite. A gente já teve a oportunidade de participar do programa de vocês, é muito legal, velho. É verdade, você tava lá, o Dico foi também, foi muito bacana. Ribeirão, Gustavo Ribeirão, né? Isso, Nossa, muito legal, da Bradesco Sport Esportes. FM. Muito legal. Verdade. E aí a gente tá entrando aqui junto com vocês na Web Rádio ABC, junto com essa parceria pra gente tá trabalhando aí no Campeonato Brasileiro, transmitindo os jogos do Brasileirão, todos os jogos do Brasileirão, todas as rodadas do Brasileirão ao vivo com uma grande equipe: Fábio Marcondes, Mário Cardoso, Leandro Martins, Paulo Arnaldo Lima, Rafael Jacobucci, toda a nossa equipe aí, para que a gente possa transmitir o Brasileirão para vocês sábado, domingo, quarta ou quinta-feira. A gente vai estar ao vivo aí para vocês. Bacana, hein? Legal. A rádio tá crescendo, né, cara? Isso que a gente fica feliz em ver, porque é um projeto que a gente tá ajudando, né, aqui também. Então é legal ver a rádio crescer, né, cara? Quer fazer alguma pergunta pro nosso convidado? Sim, claro. Brunão, como é que você entrou nessa carreira do rádio? Como você obviamente gosta muito de futebol. Como é que quando você percebeu que você poderia exercer essa função de narrador, de comentarista? E fala um pouquinho também de como surgiu esse projeto do Esporte na Rede pra gente.
Eu fiz faculdade de jornalismo, né? Foram 4 anos difíceis, complicados, mas a gente sempre faz. Depois da faculdade de jornalismo, acabei entrando na Net Cidade, que é aqui em Santo André também. E aí fui ganhando experiência como comentarista, como narrador de futebol. Depois conheci o Leandro Martins, que me convidou para trabalhar no Esporte na Rede junto com ele. E ele já tinha um sonho de fazer o Esporte na Rede uma marca. E a gente tinha um programa de televisão e a gente queria ampliar essa marca dentro do rádio também. Criamos a Web Rádio Esporte na Rede durante 6, 7 meses. A gente acabou não conseguindo patrocínio. E aí a gente acabou conhecendo o Adoni, que vocês conhecem muito bem também. Nosso patrãozinho, né? E aí ajudou a gente, entrou com a equipe do Esporte na Rede aqui para trabalhar com vocês. A parte de narração é uma parte muito bacana, a gente já trabalha com isso. Eu trouxe até, que eu não liguei o computador, mas eu trouxe as narrações da Web Rádio Esporte na Rede, quando a gente trabalhava, o Mário Cardoso narrando, o Paulo Arnaldo Lima narrando, se vocês quiserem colocar depois aí para o pessoal ouvir. Sim. É muito bacana, Paulo é muito Arnaldo, legal. Que já participou aqui no nosso programa quando era o falecido Web Sports ABC, né? É verdade. Ele até pilotou aqui, como é que é, um simulador de corrida. Foi muito legal esse dia também, né? Mas ele é ruim, né, pilotando. Não, né? Ele é melhor como ruim. comentarista, né? Ele é muito ruim. Mas, cara, quando você começou a fazer a faculdade de jornalismo, você já pensava em fazer alguma coisa relacionada a esporte? Sim. Na verdade, eu entrei na faculdade de jornalismo porque eu gosto muito de esportes, né? Acompanho mutuamente esportes. Aliás, a minha mulher, coitada dela, na televisão são 24 horas de esportes diariamente. Não é só na sua casa, não. Ela fica muito nervosa quando ela quer assistir a novela, que é muito chata, da Rede Globo de televisão. Nossa, demais. E aí eu acabo mudando para o programa de esportes, assistindo algum jogo de futebol. E o Muricy Ramalho falou uma vez, e é verdade, às vezes você aprende muito com um jogo que tecnicamente parece ruim do que com um jogo que é muito bom. Então eu acho que isso é importante também. A gente tem que assistir todos os jogos, conhecer muitos jogadores, para que quando a gente venha falar no microfone com vocês, a gente tenha uma opinião embasada, né? Sim, tem um conteúdo sobre aquele assunto, né? Tá certo. Pra você, assim, cara, dentro desse meio do esporte, você tem um ídolo, assim, que você se espelha nesse cara? Rapaz, eu tinha alguns, mas... Existe ter um, né? Mas aí a Torre de Babel vai caindo, né? Você vai conhecendo as pessoas, aí você vai perdendo essa identificação com o seu ídolo. Hoje eu gosto muito do Paulo Vinícius Coelho, da PVC, ESPN, né? É um monstro, sim. A memória dele é espetacular. O cara sabe muito, né? Acredito que só. Os outros, eu gostava muito do Galvão Bueno, quando ele narrava futebol, não comentava. Amigo. E o UFC? Era um grande narrador de futebol. O Luciano do Vale, que faleceu também, era espetacular. Ele que trouxe o basquete, né, pra televisão aberta. Não, né? Só o basquete, como o vôlei. Sinuca ele transmitia, cara. Coisa assim que esse cara foi gênio. Ele era um dos melhores que tinha na profissão. E do rádio, eu gosto muito, muito do Oscar Ulisses, da Rádio Globo. E do Osmar Santos também, que era um gênio. E aí a gente acaba aprendendo a gostar do Osmar, que acabou tendo um acidente de carro e aí acabou não narrando mais futebol. Mas o irmão dele, o Oscar Ulisses, o rende muito bem. Então, no rádio, eu acho que o Oscar Ulisses é meu grande ídolo, assim, um cara que eu acho espetacular. Falando de gênios da comunicação, né? Ontem tivemos o falecimento do Dr. Osmar, né? Que uma perda gigante, né? Pro nosso... Tava batalhando há muito tempo já. Tava. Ele também já estava um pouco velho, né? Então... o problema dele foi o problema dele que teve foi câncer de próstata, né? Aí alguma coisa assim, eu não vi direito. Era muito cigarro, né? O Milton Neves falou, eu tava ouvindo uma declaração do Milton Neves ontem, que era até estranho ele fazer um terceiro tempo sem o Osmar de Oliveira. E ele falou que o Osmar tinha dois problemas assim graves. Um, que ele era corintiano muito roxo, e outro que ele fumava demais. Então é uma perca aí pra comunicação, pros comentaristas desportivos que infelizmente perderam um grande profissional. É verdade. Eu gostava de alguns comentários do Dr. Osmar. Depois que a pessoa morre, a gente acha sempre que a pessoa é boazinha, que é tudo. Eu gostava de alguns comentários. Como o Milton falou, ele era muito corintiano e aí isso complicava um pouco. Muito aí se clubista, né? Aí se perdia um pouco. Fica muito parcial, né? Aliás, a transmissão da Bandeirantes é muito clubista, eu acho. Neto, né?
E eu que sou corintiano, eu me sinto um pouco envergonhado às vezes, porque é impressionante a puxão de saco que eles fazem. Né? Não, é estranho isso, porque se você for avaliar, o jornalista, quando ele faz uma faculdade de jornalismo, fala que o jornalista tem que ter imparcialidade. Sim. E não pode mentir. Aí quando você pergunta para um jornalista qual clube que ele torce, qual é o time que ele torce, ele mente. Mojimirim, Ponte Preta, fala Vasco, América. Juventus da Moca, né? Quem que torce pro Juventus da Moca, malandro? Só os da Moca, né, rapaz? Aí é uma brincadeira. Então, eu como jornalista, a primeira coisa que me perguntarem, se me perguntarem meu clube, eu tenho que responder a verdade. Qual é o seu clube, então? O meu é Palmeiras. Palmeiras. Não tenho que mentir. Tá no sofrimento, então. Então, um pouquinho. Tá mais ou menos. Porque na verdade, se você começa mentindo, o cara que vai acompanhar você depois vai falar, pô, o cara começou mentindo, o clube dele não é esse. Eu acho que o jornalista tem que sempre falar a verdade. Senão ele se contradiz, né? Ele acaba se contradizendo. Ser imparcial, em alguns momentos não vale a pena. Então é melhor você agir com a verdade e falar a verdade. Eu acho que o jornalismo devia ser tratado assim. O pessoal não sabe diferenciar o profissionalismo, né, do time pessoal da pessoa. O cara sabe ser profissional. Eu sou São Paulino, mas eu sei criticar o São Paulo e elogiar o São Paulo. É claro, tem alguns jornalistas que a gente tem que respeitar. Não quer falar o clube, mas também não precisa mentir. Eu torço pro Mojimirim. Cara, eu prefiro não falar. Isso. Você não acha que isso migrou muito por conta que abriram muito espaço para jogadores comentar? É verdade. Porque, teoricamente, eles não são jornalistas, né? A gente do Esporte na Rede, a gente tem uma visão diferente referente a jogador comentar futebol. Isso aí, eu, Leandro, o Paulo Arnaldo. Acredito que sim, tem que ter um jogador. Porque o jogador esteve dentro do campo, conhece muito bem os atalhos do futebol dentro de campo, mas também tem que ter um jornalista junto. Porque o jornalista vai estar embasado em outra situação, em outros questionamentos da partida. Então acho que... Na antropologia em si, né? Claro. Acho que deveria ter um jornalista e um jogador de futebol. Acho que completaria como eu posso dizer, a jornada esportiva de qualquer canal de televisão ou de rádio. A maioria são 2 jogadores e um narrador, né? E o comentarista de arbitragem. Exatamente. Fica meio vazio, né? Fica um vazio sem o jornalista acaba perdendo um espaço que não deveria, até porque o jogador ele não vai fazer 4 anos de faculdade. Sim. Ele não vai conseguir, ele já tem a experiência de futebol, ele não precisa fazer. Mas acredito que é importante estudar, o cara precisa ter esse embasamento, e aí o jornalista, junto com o narrador e junto com o jogador de futebol, ficaria bem legal. E isso em todos os esportes, em vôlei, em basquete, porque hoje em dia também estão migrando muitos jogadores de vôlei, muitos jogadores de basquete, sim. Para fazer transmissão esportiva. E o cara às vezes não tem um embasamento técnico do jornalismo em si. Até porque dizem que o jogador de futebol é o único que não conhece a regra do esporte que pratica, né? Exatamente. Se você for analisar, aliás, até a FIFA não conhece muito bem, né? Você viu nessa Copa do Mundo que o Fred fez um gol legal e a FIFA falou que ele estava impedido. Então é impressionante. É impressionante. Lá, né? Se a FIFA não conhece a própria regra que é do futebol, é a bizarro. Linha da bola que estava valendo ali exatamente. Coisa louca, né? Então acho que o jogador sim precisa conhecer, tem que estar junto com o jornalista numa transmissão de futebol. Seria muito bacana se eu visse isso nas transmissões da Globo, da Bandeirantes e de qualquer rádio aí do Brasil, mas hoje em dia não é assim. E é chato, né? Agora falando de esporte na rede, lá vocês no programa, vocês comentam sobre todos os esportes, todas as modalidades, ou vocês falam só sobre futebol, Série A? Como é que funciona lá? A gente gosta muito, a gente tem uns quadros legais, que é o Vestindo a Camisa, a gente tem também, a gente traz um convidado, para que a gente possa entrevistar esse convidado de um outro esporte. A gente já levou alguns convidados muito legais, a Soninha foi no Esporte na Rede, o Osmar Santos foi no Esporte na Rede, a gente levou o Gustavo Ribeirão no Esporte na Rede, a gente levou alguns convidados muito bacanas para falar de outros assuntos, que a gente sempre guarda o primeiro bloco para o entrevistado. Depois a gente fala de Campeonato Brasileiro, de Taça Libertadores da América, de outros esportes também, o que está rolando, porque eu acho que é importante a gente também sempre frisar os outros esportes, né? A gente acaba esquecendo um pouquinho. Sim, senão fica uma coisa meio... Fica mesmice, né? Sempre futebol, né? Futebol, não abre espaço para outras modalidades. O Bruno, a transmissão esportiva que o Esporte na Rede normalmente faz, quantas pessoas participam normalmente assim? A nossa transmissão esportiva vai contar sempre com um narrador, sempre com um comentarista e um repórter. O repórter a gente vai querer levar em loco, que é muito bacana, a gente fazia isso
na Web Rádio Esporte na Rede antes, o repórter sempre em loco, e é muito bacana porque Aquele repórter de campo. Exatamente, que é muito legal, até porque o repórter tem que estar em loco, depois ele vai na zona mista, conversa com o jogador e traz o material para você fazer um trabalho diferenciado. Acho que isso é legal, a gente está querendo fazer isso sim, dar continuidade nesse trabalho. Antes, quando a gente tinha a Web Rádio Esporte na Rede, a gente fazia a zona mista. E aí outras web rádios começaram a copiar, chega a ser engraçado. Ninguém fazia. A gente começou a fazer, o pessoal começou a fazer também. Então, eu acho que é importante a gente ter a visão do jogador de futebol depois da partida. Muitas vezes a gente não tem essa visão. Eu acredito que a gente fazia muito bem esse trabalho, a gente quer continuar aqui na Web Rádio ABC. Espero que a gente consiga fazer esse trabalho bacana. E as nossas transmissões é divertida, a gente não vai levar um futebol muito a sério. A gente leva o futebol muito a sério, né? O futebol ficou muito chato. Ficou muito político. Muito político. A gente tem que ter um padrão de jornalismo, mas a gente também tem que saber levar na brincadeira algumas diversão, jogadas. Né? O ouvinte que está do outro lado precisa se divertir ouvindo uma partida de futebol. Sim. E o jogador de futebol também precisa se divertir. Hoje em dia eles estão ganhando muito dinheiro, esquecendo que futebol também é diversão. É brincadeira, né? O pessoal esquece que é brincadeira a parada. Falando de narração de esportes, de outras modalidades, vocês pensam em fazer narração de outras modalidades ou ainda não estão estudando isso? O problema de fazer outras modalidades, Henrique, Rodrigo, é o seguinte: a questão do cash. A questão do cash é importantíssima. A gente precisa ter direitos autorais, tem algumas coisas que entram nessa parte. Uhum. O Campeonato Brasileiro não, a gente pode transmitir normalmente, que a gente não tem esse problema. Agora, que a gente quiser transmitir um jogo de vôlei da Liga, da Superliga, por exemplo, a gente não pode, a gente tem que conversar com a Globo, tem todo o embasamento, muito complicado. A gente gostaria de transmitir outros esportes, seria muito bacana a gente transmitir outros esportes, futebol, vôlei, basquete, Fórmula 1, que a galera adora a Fórmula 1, muita gente gosta, mesmo o Felipe Massa fazendo uma campanha péssima. Eu acho que deveria ser assim, a gente devia ter essa liberdade de expressão que realmente tem na lei federal, mas a gente costuma não usar, né? A liberdade de expressão é só pra Rede Globo de televisão que compra os direitos e a gente fica aqui chupando o dedo. Tem uma pergunta? Posso fazer? Pode, claro. Em relação à Copa do Mundo, como você está vendo essa Copa do Mundo aqui no nosso país e o Brasil fora da final, né? Que é uma coisa assim que seja ser ridícula, né? Cara, a Copa do Mundo, muito bacana. Antes da Copa do Mundo começar, a hashtag não vai ter Copa era impressionante. Depois que a Copa do Mundo começou, a hashtag tá comprado, né? Tá comprado também foi impressionante. É verdade. Chega a ser engraçado, porque a seleção brasileira nunca teve um grande time de futebol. Nunca achei a seleção brasileira uma forte candidata ao título, mas eu confiava no treinador. Não vou mentir pra vocês que eu sou fã do Luiz Felipe Scolari. A estrela do Felipão, né? Eu confiava muito na estrela do Luiz Felipe Scolari, em como ele monta o time pra ser campeão, e em tiro curto ele é muito bom. Na Copa do Brasil com o Palmeiras em 2012 ele foi muito bom em tiro curto. Campeonato longo acho que não, mas em tiro curto ele é muito eficaz, o Luiz Felipe Scolari. Agora, a seleção brasileira me decepcionou. Não adianta falar que foi não ter o Neymar jogando contra a Alemanha. Não adianta falar que o Fernandinho foi mal. A seleção brasileira inteira foi mal nesse jogo contra a Alemanha. Se a gente descartar, Davi Luiz foi muito mal, sumiu. O Dante foi mal. Ou seja, a seleção brasileira não entrou em campo no Mineirão. Foi muito complicado. E a seleção da Alemanha, por mérito, se for jogar contra a Argentina amanhã e vencer, vai ser merecedor do título mundial. E a melhor Copa que eu assisti, eu assim, lembrando bem, eu assisti pouco a Copa de 94, lembro bem do título. Assisti muito a Copa de 98, que o Brasil perdeu, e muita gente fala que a Copa de 98 o Brasil tinha um grande time e foi comprada, e não foi. A França foi espetacular. Sempre vai ter essa história, né? Sempre. Em 2002, o Brasil foi sensacional, venceu 7 jogos e tinha um timaço. Em 2006 a gente tinha um quadrado mágico, lembra do quadrado mágico? Adriano, Ronaldo, Kaká e Ronaldinho. Que não deu em nada, não deu em nada. E em 2010 a gente tinha a seleção do Dunga. A seleção do Dunga, que pra mim era uma grande seleção, não vou sacanear não. O Dunga montou um esquema tático muito bom. O Brasil perdeu naquele jogo contra a Holanda ao Elano, e eu acho que isso fez a diferença. Sim. Que era o melhor jogador da competição até então. Exatamente, eu achava o Elano um grande jogador na época. Muito mesmo. E em 2014 a seleção brasileira não tinha esse grande jogador. Nem o Neymar ainda não está preparado para levar a seleção brasileira nas costas, eu acredito que não.
como o Messi não estava há 4 anos atrás. Então acho Muito que criticado, né? muito criticado. Então acho que é isso. Acho que daqui a 4 anos, sim, o Neymar vai estar preparado. Hoje ainda não. A maioria não, mas acho que alguns jogadores dessa seleção vão estar na próxima Copa, né, da Rússia. Até porque, Chus, eu vejo muita gente dizer isso, e eu concordo. A safra dos jogadores brasileiros não fraco, são né? boas. O negócio tá fraco, velho. Em 2010, quando o Dunga convocou a seleção, ele deixou vários jogadores de Neymar fora. e Ganso ficou de fora. Exatamente. De fora. E agora, essa convocação do Filipão em 2014 foi praticamente uma unanimidade, né? Todo mundo aceitou essa seleção e eu acho assim, aceitou por quê? Porque não tinha... Não tem nada melhor, né? Exatamente, não tem coisa melhor pra colocar em campo. A única diferença A não ser o Lucas, né? Acho que o Lucas, o Miranda também, que foi bem O no Miranda, Atlético de zagueiro, Madrid. também. Acho que são. E o Fred ali no. O Fred é um grande jogador de O Fred clube. vai trabalhar na CIT, né? De Na clube, CIT, né? de clube ele é um grande jogador. Pra seleção brasileira. Pra fazer gol em Madureira, ali exato. beleza. Exato, Agora, Nova Iguaçu. É. Agora, pra fazer gol na Alemanha, fazer gol nas seleções que o Brasil enfrentou, Croácia, o Fred não serve pra seleção brasileira. E a gente perdeu a oportunidade de ter o Diego Costa, que eu acho que caberia muito bem na seleção brasileira nesse ano. E foi muito mal, né? Jogando pela Espanha. Foi vaiado demais, né? Você disse que você é fã do Filipão, você é fã do trabalho dele, mas você acha que ele falhou nesse último jogo por querer enfrentar a Alemanha de frente, enfrentar a Alemanha de igual para igual, com um time teoricamente mais fraco que a Alemanha? Olha só, a Alemanha tem um meio-campo espetacular. Se a gente for ver o meio-campo da Alemanha, Schweinsteiger, Khedira, Kroos, Toni Kroos, que joga muita bola, e eu acho que era o Ozil. Isso. Ou seja, são 4 jogadores muito técnicos, tocam muito bem a bola. Eu acho que o Filipão não errou não, cara. Eu faria do mesmo jeito. Eu iria com os 3 atacantes, eu jogaria nas costas dos laterais da Alemanha, principalmente do Philipp Lahm, que subia muito, e também do... acho que não lembro o nome do lateral direito da Alemanha. Philipp Lahm? Não, o lateral esquerdo então, né? Esquerdo também não lembro. Não vou lembrar, mas todo mundo... Howard, alguma coisa assim. Todo mundo queria que jogasse nas costas dele. O Filipão, claro, ele podia pavimentar o meio-campo da seleção brasileira, colocar, ao invés de colocar o Bernardo, colocar Paulinho, Fernandinho e Luiz Gustavo para tentar marcar a Alemanha mais forte no meio-campo. Mas eu acho que ele tentou ir pro ataque. A gente antes de iniciar a partida, eu tenho muita certeza disso, quase todo mundo aprovou a seleção que ele colocou em campo. Ele não teve medo da seleção alemã. Acho que o problema do Brasil foi depois de ter tomado o segundo gol, o Júlio César não ter caído no chão, ficado lá 10 minutos. Exatamente. Faz uma catimba. Exatamente. Organiza o time. Reorganiza o time. Faltou essa catimba, faltou essa experiência. Esse feeling do jogador. Ou seja, alguém cai aí, pelo amor de Deus. Tá 2-0 pros caras. Vamos arrumar o time aqui e arrumar a casa. Se o Júlio César fica caído em 5 minutos lá... Não toma 4 gols em 6 minutos. Não toma 4, o time se reorganiza, monta, o treinador tem tempo de pensar se dá pra tirar um jogador ou outro. Ou seja, o Brasil não teve tempo disso, porque ninguém caiu, ninguém teve esse feeling de falar, pô, tá 2-0 pros caras já e a gente tomou gol muito rápido, vamos tentar aqui parar o jogo. Contusão, né? Sei lá, sente alguma coisa e você vai ver, Churros, que a Argentina vai fazer isso amanhã. Vai catimbar e muito. Vai catimbar e muito. Vai segurar o jogo, vai. Isso vai mesmo. Porque a Alemanha, ela sempre tem a posse de bola. Exato. Né? Sempre tem a posse de bola. Eles priorizam isso, né? Sim, é o estilo Guardiola, vamos dizer assim, né? O Guardiola que agora está comandando lá o Bayern de Munique, e a base da seleção é do Bayern de Munique. Então, eles levaram isso para a seleção também. E a Alemanha faz isso diferente da Espanha. Sim. A Espanha toca a bola no meio campo, a Alemanha vai em frente ao gol, em direção ao gol. Toca a bola na intermediária. Com objetividade. É muito legal ver a Alemanha jogar por causa disso. E eu falei antes no Facebook, depois o pessoal ficou me sacaneando, que eu falei, pra vencer a Alemanha tem que ter intensidade, marcar muito forte, que foi o que o Real Madrid fez contra o Bayern de Munique e venceu na Champions League. Não sei se vocês lembram. E 6 jogadores que jogam no Bayern estão na seleção e são titulares. Ou seja, precisava dessa intensidade e o Brasil não teve. Faltou isso. E aí, mais, né? E aí culpar somente o treinador é muito pouco para a seleção brasileira. Tem culpa de um monte de gente aí e a gente acaba esquecendo porque o Filipão é o bode expiatório, né? Ficou ali como
o xerifão, fica na frente de todo mundo, defende todo mundo. Como você disse, eu acho que o Brasil não tinha time para vencer essa Copa. Uma derrota ia acontecer em algum momento. Não, a gente já tava meio que... Falar, beleza, a gente vai perder da Alemanha. Mas não por 7-1, velho. Estupro, né? Do jeito que foi, mano. Foi um estupro. Foi estupro. Foi estrupo. Foi estupro, exatamente. Foi ruim a bagaça, velho. Foi sofrimento. Não, e o mais engraçado, né? Quando o jogo tava 3-0, eu não acreditei no que eu tava vendo de futebol, porque aquilo não era futebol, era uma piada, uma várzea. Um treino, né? É. Parecia um treino. Os caras pareciam que tinham comido uma feijoada, né? É brincadeira, cara. Tava pesando 13 quilos a mais. Uma pergunta, assim, pra você que acompanha bastante futebol. Você acha que os jogadores, o psicológico deles não estava bom desde aquele jogo do Chile, que teve toda aquela choradeira? Depois que eles viram que tomaram 2, 3, aí acabou de vez, os caras pensaram assim, já era. O psicológico deles acabou naquele momento? Rodrigo, eu não sei se você lembra no jogo contra o Chile, quando estava ainda 1-1, aos 45 minutos, o juiz deu 4 minutos de acréscimo. Sim. A seleção brasileira tomou uma pressão e quase tomou o gol. Tomou uma bola na travessão no último minuto. É impressionante o psicológico desses jogadores. Estavam, sim, se sentindo pressionados. Isso é fato. Mas também normal, né? Copa do Mundo aqui, velho. É complicadíssimo jogar a Copa do Mundo no Brasil. Acredito que no seu país, qualquer jogador vai se sentir pressionado. Mas faltou um pouquinho, sim, dos jogadores de colocar ali a calma, colocar um pouquinho de calma. Um jogador mais experiente, a seleção brasileira, faltou esse jogador. Não tinha esse jogador ali para ajudar os jogadores mais inexperientes. Quem seria o Neymar? Thiago Silva? São jogadores... O único experiente que estava em campo era o Maicon, né? Acredito que o Maicon, mas... E o Júlio César. E o Júlio César, sim. Mas o Júlio César... o Fred também, né? Se você for ver, o psicológico do Júlio César é muito abalado. Em 2010 ele já vem com uma sequência de abalos, de perder. Caindo, né? De clubes também, né? Também, então ele já tem um psicológico um pouquinho abalado. Então acho que precisava de um jogador que colocasse a bola no chão. Vamos pensar num jogador assim, vamos ver o Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho, um Kaká. Um Ganso, não sei, eu acho que o Ganso ainda não, porque é muito novo também, mas precisava de um jogador para colocar os nervos dos jogadores no lugar. E isso faltou. Um Robinho. Tô falando de jogadores agora. Se a gente lembrar de jogadores da antiga, eu ia falar Edmundo, eu ia falar. Jogador casca grossa. Casca grossa, jogador Raí. Eu ia falar esses jogadores, entendeu? E o Brasil não tinha. Chega na hora, não treme, né? Isso que é a verdade. Depois dessa derrota surgiram várias ideias de reformulação no futebol brasileiro. Tem algum que você viu assim que seja válido? Mexer na categoria de base, mexer na mentalidade, no calendário, na mentalidade dos próprios empresários, dos jogadores. Você acha que isso é válido ou que isso vai funcionar no Brasil? O que estragou o futebol brasileiro, pra mim, em minha opinião, foi a Lei Pelé. Complicou muito, o empresário acabou ficando dono de um jogador de futebol e aí o clube não tem direito a mais nada. O clube perde jogador muito cedo. E aí, ou vende ou não ganha dinheiro. Hoje, um jogador do Flamengo ontem foi para um clube da Europa aí que a gente quase não conhece. Vai jogar na Ucrânia, vai jogar na Rússia, vai jogar nesses países. Ou seja, some o jogador. O Galo mesmo falou que tem muitos jogadores brasileiros que saem muito cedo, que ele está indo na Europa ver esses jogadores. Ou seja... Tá faltando, que é ridículo, né? O que a gente tá faltando base ao futebol brasileiro. A gente tá perdendo o jogador muito cedo. Tem que ter uma lei, alguma coisa, uma lei de incentivo, alguma coisa para que a gente não perca esses jogadores muito cedo e esses jogadores vão jogar em outros países que a gente quase não conhece. E o jogador acaba ficando na mesmice. Claro que o jogador quer ganhar dinheiro. Sim, mas primeiro de meia. Primeiro o jogador precisa ter uma carreira. Acho que tá faltando isso, tá faltando essa parte aí, porque os empresários estão virando dono dos clubes, os clubes de futebol estão falidos, precisa ter uma mentalidade nova, e eu acho que isso vai demorar um pouquinho. A Alemanha conseguiu isso depois que perdeu o Mundial em 2002, mudou tudo na Alemanha, a Alemanha melhorou muito a questão financeira dos clubes, a questão de estádio, a questão de ingresso, foi melhorado muitas coisas, não dá pra falar só uma não, Rodrigo, a gente precisa melhorar muita coisa no futebol brasileiro para que o Brasil cresça. Também, né? E o calendário, o Bom Senso Futebol Clube seria muito bom. Eu acho que é algo muito bom que surgiu no Brasil, esse Bom Senso Futebol Clube, para tentar ajudar os jogadores de futebol. Mas eu ainda acho que é mal utilizado. Eu também acredito que mas é um bom projeto, né? É um bom começo. Exatamente, é um bom começo, né? Eu acho que o Bom Senso, ele não pecou em nada até agora. O que está faltando são os clubes aderirem a isso.
Ouvir os caras, né? Ouvir os caras. Jogador de futebol é muito importante pro Brasil. E o Brasil tá perdendo talentos para outros países. Esses outros países estão conquistando talentos brasileiros e a gente acaba não vendo um jogador estourar. Quem era Davi Luiz antes do Benfica? Exatamente. Ninguém conhecia. Quem é Hulk? Hulk. Cara, o Hulk jogou no 13 da Paraíba. É E foi cogitado virar português, né? Quase virou português. Quem era Diego Costa? Jogou no CSA de Alagoas. Ninguém conhecia. Ou seja, a gente precisa voltar ao futebol brasileiro. A gente precisa pensar, claro, na base, mas precisa também que os clubes invistam na base sem os empresários. Os empresários estão ganhando muito e os clubes ganhando pouco. E tem O uma clube coisa tá ficando também. na mão do empresário, né? Fato. E tem uma coisa também. Eu vi uma declaração essa semana do Zico. Ele dizendo que ele que tem o projeto CFZ lá. Isso, com os meninos lá, ele dizendo que os clubes hoje, nas suas peneiras, não passam mais aquele jogador que sabe pegar a bola, que sabe driblar, que sabe fazer firula. Esse jogador não passa. Na Passa peneira o não jogador passa. que tem altura, força e... Altura, força e... Velocidade. Não, condicionamento físico. Tá. Esse jogador passa. Agora, o jogador que sabe pegar a bola, que sabe partir pra Que cima... pensa futebol, não né? passa. Não só que joga futebol, que pensa futebol, né? Então, isso daí É isso que deveria... tá faltando. Tá faltando muito um camisa 10, um cara que chama um A camisa gente 10. não tem mais camisa 10 no Quem futebol tem camisa brasileiro. 10? Só o Ganso, vai. é o Ele não tá Ganso. jogando isso que a gente espera Você dele, vê no cara. Palmeiras, tem Valdívia, Que é chileno, Fluminense, Conca, que é argentino. no Internacional. D'Alessandro. Que é argentino. Gente, Brasileiro mesmo? O São Paulo tem o Ganso. E o Ganso joga de vez em quando, às vezes entra o Maicon. muito inconstante. quase pedindo o Paulo Baia na seleção. Aí contaria experiência, hein? 40 anos de idade. A experiência que faltou, né? Com certeza. É isso aí. Vamos pra um rápido intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo gostoso. Hoje tá legal, hein? Tá bacana. E hoje Pessoal, ainda tem vôlei, hein? tem vôlei, tem notícia do vôlei. Isso é fera, cara. Eu sou seu fã número 1. Ah, obrigado. Beleza? Participa pela página no Facebook WRA Santo André. Mandem perguntas para o nosso convidado também. Se você quer saber mais sobre esporte na rede, divulga a página, por favor, do Facebook. Se tem um site também. A página do Facebook do Esporte na Rede é Esporte na Rede. Desculpa, www.facebook.com/esporte na rede. Tá? A página web nossa é esportenarede.org. Se você quiser entrar lá para ver Sem os programas, www. sem o www. Beleza. esportenarede.org, você entra lá, confere tudo com a gente. Se você quiser também entrar na página da Web Rádio Esporte na Rede, a gente também tem Web Rádio Esporte, facebook.com/Web Rádio Esporte na Rede. Vai mudar para Jornada Esporte na Rede. Beleza. Então aí você já fica ligado com a gente. E se você quiser participar do Esporte na Rede nas terças-feiras, pode entrar em contato aí com a gente. Porque tem plateia, né? Tem plateia. Você pode entrar em contato com a gente via Facebook, conversar com a gente via inbox. A gente leva você lá no Esporte na Rede para você conhecer como é feito um programa de TV. É isso aí. Então daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo aqui sobre futebol. Galera, participe conosco e fique ligadinho no nosso programa. Sensacional, né, gente? Vamos em pagode, hein? Sobe o som aí, DJ! Do dia pra noite, Em homenagem à minha namorada. Gotas rolam a cada movimento que a vida me remete a nós. Nossos lábios se completam de um jeito tão perfeito e eu guardo em mim. Hoje vejo o fim e entendo que o dia mau chega para quem merece ter um dia bom também. Irracional dizer que quero te ver mais feliz dos braços de outro alguém. Eu sopro altiver, arrogante, mas preciso estar distante pra você olhar pra trás e perceber que sou eu banco seguro do seu coração, o dono sou eu. O abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é meu. O seu
faço só pra alguém. Eu sofro de ver arrogante, mas preciso estar distante pra você olhar pra trás e perceber. Eu ponto seguro do seu coração, o dono sou eu. O abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é meu. Eu boto seguro, o dono do seu coração sou eu. O abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é meu. Só meu, só meu, só Web Rádio ABC. Não chore mais, sorri, amor. Eu trouxe o fim da sua dor. Não chore nunca mais, amor. Eu sou o sol cercando a chuva do seu olhar. Sou eu quem cuida e te peço, por favor, não chore nunca mais, amor. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar você até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar você até você se amar e me amar. Calma. Eu sou o sol cercando a chuva do seu olhar. Sou eu quem cuida e te peço, por favor, não chore nunca mais, amor. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar você até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar você até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar você até você se amar e me amar. Calma. Web Rádio ABC. Desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. Eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico sambo é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow. Por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. País do futebol negou. A técnico sambo. Tocou Neymar é gol.
minha pátria amada, idolatra, dá um salve à nossa nação. E através dessa canção hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, Beck Viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave no ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Das mãos pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou Neymar, no flow, por onde a gente passa é show. No flow, desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. Eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Até gringo sambo, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambo, tocou Neymar, minha pátria amada, idolatra, dá um salve à nossa nação. E através dessa canção hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, Beck Viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave no ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Das mãos pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou Neymar, no flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou Neymar, poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, talento, é arte de chão, ouro de favela, imaginei, big boy do charme, voltei, estilo Charles Long, pra fazer a quebrada cantar, tema é tipo MC Long, eu vim pelas taças, pois, raça foi, base em dois, palito, onde foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito, eu sou Zona Norte, fundão, swing de vagabundo, dos que venceu a desnutrição, e hoje vai dominar o mundo no flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou Neymar. Santo André tem o curso na medida certa para você. Falar outro idioma não tem esse lance de improviso e é essencial para o seu futuro. PBF Santo André tem cursos de inglês e espanhol. Endereço: Avenida Lino Jardim, 1061, Vila Basto, Santo André. Fone 011 49 94 31 33. E se você disser que ouviu a Web Rádio ABC, você ganha uma condição especial. Corra e saia do improviso. Faça inglês e espanhol na PBF Santo André. Não vejo a hora da Copa acabar pra você parar de cantar essa música. Ai, meu Deus. Já tá chato. Já. É isso aí, ouvinte. Bom, Digão, repete a enquete pra gente aí, por favor. Certo. Que eu vou ler as respostas da galera. Já tem resposta aqui, velho. Vai lá. A pergunta é a seguinte: você acha que o Brasil vai conseguir vencer a Holanda hoje e ficar com o terceiro lugar no Mundial de Futebol? Mande aí a sua pergunta e o Churros vai ler. A pergunta não, a sua resposta. Pergunta para o convidado. Isso, pergunta para o Bruno Gonçalves também, aqui do Esporte na Rede. E o Churros vai ler agora algumas respostas dessa pergunta. Do Felipe Guerreiro. Senti que a Alemanha tem um time muito melhor e mais preparado que o Brasil. Eles realmente estão se preparando para o título. Acredito que o Brasil tem condições de brigar pelo terceiro lugar. Isso é claro, se levantarmos a cabeça e jogar com raça do povo brasileiro. #eu acredito. Ó, que legal, velho. Tem gente acreditando ainda, hein? Tem gente acreditando. Obrigado pela participação, viu, Felipe? Juraci Siqueira também. Ela falou: terceiro ou quarto tanto faz, já deu o vexame.
A galera tá meio chateada, né? A galera tá meio chateadinha, né? É isso aí. O que foi que você tá fazendo movimentos aqui pra mim, cara? Isso aí é interno, não é pra sair no ar. Não, tem que ser sincero com o vídeo, nada de mentira aqui. Bom, eu queria mandar um abraço aqui pro pessoal que tá curtindo a nossa fanpage lá. O Luiz Gustavo, nosso amigo aqui da Web Rádio. Um abração. O PH, o Paulo Arnaldo Lima, o Jacobucci, também, que estão ouvindo o nosso programa aí. A Tânia Costa, que curtiu lá a nossa publicação também. Valeu, Tânia. Tá com a gente aqui todo sábado. É isso aí. O tio Luciano também tá aí todo dia com a gente. Um abração pro tio Luciano. Certo? Certo. Bom, temos uma pergunta também do Felipe Guerreiro pro nosso convidado aqui. O que você acha da seleção brasileira? Que agora o pessoal tá achando que o Felipão vai sair, né, do cargo. O que você acha da gente ter um técnico estrangeiro, cara? Olha, eu acho que o Brasil não está preparado ainda para ter um treinador estrangeiro, não. Acho que Mourinho, Pepe Guardiola são treinadores muito caros. São treinadores, claro, são bons treinadores, mas eles não conhecem a cultura do futebol brasileiro. Acho que o futebol brasileiro ainda necessita de um treinador brasileiro para dar continuidade ao trabalho. O Brasil precisa melhorar muita coisa ainda para ter um treinador estrangeiro. Acho que Mourinho, Pepe Guardiola são grandes treinadores, mas não. Acho que a bola da vez chegou a hora, eu acho que vai ser o Tite, vai ser o Adenor Bach, não vai ter outro treinador, ou o Muricy Ramalho. Entre os dois, eu sou mais o Muricy. Sou mais o Muricy também. Eu sou mais o Muricy. Não é porque o Muricy é um grandíssimo treinador, mas o Muricy eu acho que tem um pouquinho mais de talento para montar as suas equipes. Esquema tático. O Tite é muito bom na defesa. Conhece muito bem esquema tático defensivo, né? Eu lembro que o Corinthians não fazia gols. Ou você também não tomava. Não tomava, mas não fazia. Fazia quando fazia de 1-0. Ganhava de 1-0 e ganhava. Mas eu acredito muito no Muricy. O Muricy eu acho que seria um bom treinador para a seleção brasileira no momento. Mas eu acho que a CBF vai ter surpresas aí. Acho que ele vai manter o Luiz Felipe Scolari. Sério, cara? Eu tenho quase certeza que o Filipão vai continuar sendo treinador da seleção. Sério que vai fazer essa burrada? Eu acho que o Filipão já deu, velho. Se eu fosse o Filipão, eu tiraria... Perderia o boné. Perderia o boné, me aposentaria do futebol, ficava lá em Caxias do Sul, tomando meu chimarrão tranquilo, comendo meu churrasquinho, porque já deu tempo do Luiz Felipe Scolari, foi um grande treinador de futebol, ganhou muitos títulos, mas está na hora de levantar aí, dar o boné para outro treinador. E eu acho que o Muricy seria esse treinador da seleção. Até porque eles estão falando em renovação, né? Há quanto tempo... que a gente não escuta essa história de renovação, né, velho? Exatamente. Desde a época Dunga, Mano Menezes. Há quanto tempo o Parreira tá na seleção brasileira? Desde 94. O Parreira sempre foi renovação é Parreira ou Kiko? Igual, né? Mas o Parreira ele participou de outras Copas como coordenador físico. Então, assim, o Parreira tá lá. Mini Duque. Sempre que surge alguma coisa, o nome do Parreira, pra seleção brasileira, o nome do Parreira tá envolvido. É impressionante. O Zagallo também é outro. É que o Zagallo agora tá idoso, tem problemas de saúde. Senão, tenho certeza que estaria. Lá, né? Verdade. Eu acho que, na minha opinião, tá mais pro Tite aí essa parada, velho. Porque ele. Ouvi boatos desde o ano passado que falavam que o Felipão ia até essa Copa, ia dirigir a seleção na Copa, sair, dirigir a Rússia e daí entraria o Tite. Pode ser. Muita gente falava isso, né? E o Tite não tá sem clube ainda, né? O Tite tá na dele, né? Eu acho que o Felipão vai dirigir Portugal. Teoricamente é mais fácil pro Tite assumir a seleção do que o Muricy que tá no São Paulo. Sim, teoricamente, mas isso não impede, né? Claro que não impede. Mas o Muricy já recusou. Recusou por ter contrato com o Fluminense. Que foi uma grande besteira que ele fez, na minha opinião. Eu acho que ele deveria ter ido pra seleção naquele momento. Se você for avaliar, eu acho que não foi não, porque depois de 2 anos o Mano Menezes saiu, entrou o Luiz Felipe Scolari, entrou outro treinador. Então é incrível, né? É impressionante. A gente sai do Mano Menezes, coloca o Filipão no lugar. Cara, eu acho que a seleção brasileira, em referente a treinador, hoje a gente tá muito fraco. Muito fraco mesmo. Nossos treinadores não se renovaram. O treinador do Cruzeiro é bom, mas ainda é inexperiente. O Marcelo Oliveira. Só tem o título brasileiro, né, na carreira. Exatamente, agora. A gente precisa saber até onde ele pode chegar. Sim. Ainda ele conquistou um título brasileiro, mas até onde ele pode chegar. A gente precisa saber disso também. Em relação a galera falar que a Copa foi comprada, né? A gente já comentou sobre isso aqui, mas o Felipe perguntou também o que você acha sobre isso? Essa ideia que a galera tem na cabeça de que a Copa é comprada. Churros, só te interrompendo um pouquinho. Opa, por favor. A gente tem uma ligação aqui do
do Paulo Arnaldo Lima. Opa! Ele quer dar a opinião dele aqui sobre... Quer dar o pitaco dele. Exatamente, sobre a seleção brasileira. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos. Tudo bem? Beleza, e você? Joia, maravilhoso ainda. E aí, ô Paulo, como é que você viu essa derrota da seleção? Você acha que o pessoal vai ter motivação para jogar essa disputa do terceiro lugar? Primeiro, bom dia aí ao convidado, né? Bom dia também aos amigos aí, né? Os ouvintes que estão curtindo aí esses palhaços aí, né? Que comandam o programa aí muito bem durante os sábados de manhã. Obrigado. E a opinião minha, cara, é que foi uma decepção, né? Foi lamentável, né, o que aconteceu. Numa história de 100 anos, se eu não me engano, uma história de 100 anos, o Brasil não levava uma goleada dessa. E assim, o Filipão já... primeiro porque já tem dois integrantes da seleção brasileira que já vinham de um rebaixamento, né? Que é o Fred e também o próprio Filipão, que ajudou a rebaixar o Palmeiras, né? Até alguns anos atrás. Mas, enfim, a carreira do Filipão já acabou. Enfim, pelo que ele conquistou em 2002, infelizmente ele conseguiu estragar nessa última Copa, fazendo esse esquema tático. Uma coisa muito interessante é o seguinte: até mesmo quem não é entendido de futebol já sabia que a seleção já não estava jogando legal. Já sabia muito bem que desde os primeiros jogos vencia com placar muito apertado, né? E é claro que a imprensa sempre frisava com relação a isso. Tinha outros também, é claro, que comentavam o seguinte, né? Falavam que a seleção estava assim, estava assado, tinha jogadores com potencial e experiência bacana, mas você viu mesmo que o vexame maior ficou para esse último jogo, que foi terça-feira. O problema da seleção brasileira é exatamente o meio de campo. Praticamente nós jogamos a Copa inteira, isso é uma opinião minha, pessoal. Nós jogamos a Copa inteira, só praticamente com 1, 2 ou 3 jogadores, né? Que praticamente é só o Davi Luiz na zaga e o Neymar no ataque, porque o resto praticamente não apareceu, ou não deu muito do seu ênfase, não deu muito do seu potencial como jogador, como experiência para a seleção. E é engraçado que as pessoas, às vezes os jogadores, eles misturam isso. O campeonato regional eles vão bem, vão muito legal, conseguem conquistar prêmios, né? E já na seleção já não tem isso, né? Na seleção parece que já tem uma dificuldade. Mas é claro que tem essa dificuldade porque um campeonato regional é uma coisa, um campeonato mundial é outra coisa. Envolve muito mais outros fatores com relação ao emocional, com relação a treinamento, com relação a patrocínio. E uma coisa também que eu fiquei sabendo essa semana é com relação à permanência do Filipão, né? Se eu fosse patrocinador da CBF, pode ter certeza que eu cortava meu contrato com a CBF, porque nós é quem bancamos a CBF, nós é quem bancamos para o Filipão ficar lá, né? E, infelizmente, esses dirigentes irresponsáveis dessa CBF, né? Que depois desse Ricardo Teixeira praticamente não mudou, foi nada. Permanece a mesma coisa, permanece ainda aquela monarquia ainda, né? Eles é que mandam, eles é que determinam se o técnico fica ou não fica. E é uma insatisfação, porque se eu fosse patrocinador, afinal de contas todos nós bancamos a CBF, eu cortava vínculo com essa CBF, né? Afinal de contas é nós que pagamos para ele ficar lá, por que não mais justo nós pedimos para ele sair e ele não sair? Mas eu acredito numa coisa até falando pessoalmente, o Filipão como pessoa, não como profissional, mas como pessoa, ele é uma pessoa bacana, é uma pessoa legal, entendeu? E se ele tiver bom senso, né, e tiver vergonha na cara, ele vai entregar o cargo, com certeza. Paulo, você tem alguma pergunta para o nosso convidado aqui, o Bruno Gonçalves, ele que trabalha com você no Esporte na Rede e parabéns pela parceria aí. Seja bem-vindo ao Web Rádio ABC, você também. Valeu, obrigado mesmo, né? E eu tenho uma pergunta para ele, né? Um bom dia para ele. O que ele acha, por exemplo, do Tite, né? Ou então de algum outro técnico estrangeiro? Afinal de contas, em uma entrevista, o Muricy Ramalho até deu sugestões de 2 técnicos estrangeiros. E por que não experimentarmos esses técnicos estrangeiros, né? Já que, por exemplo,
exemplo, a Argentina já está fazendo um grande mercado de técnicos para o mundo e está tendo uma boa referência, né? Por que não necessariamente o Brasil tomar também fazer esse experimento com relação a um técnico estrangeiro para a nossa seleção nos próximos Jogos Mundiais aí? Paulo, boa pergunta. Eu acredito que a seleção brasileira, Paulo, hoje ainda não pode ter um técnico estrangeiro. A gente estava até discutindo isso aqui, o Churros, o Digo, a gente estava falando exatamente sobre esse tema. Acho que o Brasil ainda não está preparado para isso, não. A facilidade do técnico argentino é na língua. O espanhol é muito fácil, muito utilizado no mundo do futebol, né? Principalmente na Espanha. A Espanha tem muitos treinadores argentinos. Aqui nos países sul-americanos também existem muitos treinadores argentinos. O José Perkerman da Colômbia, o Jorge Sampaoli, o Saavedra, tem o Simeone que treina o Atlético de Madrid. São treinadores muito bons. O Ricardo Gareca agora que vai treinar o Palmeiras. São treinadores argentinos que estão surgindo, que estão preparados para ser treinadores e trabalharam muito para chegar onde estão. A seleção brasileira hoje ainda não está preparada para ter esses treinadores, porque a gente precisa ter ainda o trabalho de base, a gente ainda precisa ter alguns outros trabalhos a serem realizados antes do Brasil chegar a ter um Pep Guardiola, ou um José Mourinho, ou um Luiz Van Gaal da vida. Acredito ainda que não estamos preparados para isso. Primeiro teremos que fazer a nossa categoria de base, melhorar a nossa categoria de base, melhorar o nosso convívio com os treinadores de futebol, que hoje a gente só pensa em 2. Se a gente pensar nos argentinos, tem 5, 6, aí fica mais fácil, né? Exatamente, boa colocação mesmo com relação às raízes, né, que é a categoria de base, e infelizmente é uma precariedade, porque essa Copa, se a gente for avaliar muito bem, desde o começo, ela foi feita no improviso total, né? Desde lá das suas construções até mesmo o final dela, esse desfecho dela com a seleção. Você percebe que a seleção também praticamente foi feita totalmente no improviso e deu no resultado que deu. Eu estava até lendo uma matéria ontem no Jornal Metro sobre o Pan-Americano de Toronto, né, no próximo ano, se eu não me engano, vai ser agora no próximo ano, lá no Canadá. E olha o exemplo e olha a lição que um país desse faz para todos os outros países que de repente queiram sediar algum evento. Eles já estão com a Vila Pan-Americana deles pronta, praticamente só faltam os últimos retoques, isso porque já falta ainda alguns meses para acontecer os Jogos Pan-Americanos lá em Toronto, e já está praticamente tudo finalizado, tudo pronto, né, para começar as Olimpíadas, esse evento do Pan-Americano. E o engraçado também que quando acabar esse Pan-Americano, a Vila Pan-Americana vai ficar como uma reserva para shows, para eventos, né, para investimentos no esporte olímpico lá no Canadá, e até mesmo o prédio onde as delegações dos países vão se hospedar irá ser destinado, né, como imóveis para as pessoas, né, para os moradores lá do país do Canadá. E olha só que exemplo que isso passa tanto para nós brasileiros que construímos essa Copa aí praticamente no improviso. Deu certo, né? Mas é aquele detalhe, né? Foi uma coisa tão mal feita que acabou no resultado que deu. Inclusive também a seleção brasileira que foi montado o esquema tático aí foi mal feito também, e deu no que deu, né? Foi esse vexame total aí nessa última terça-feira. Mas é vida que segue, né? Vamos pensar agora no Mundial aí de 2018 e vamos ver hoje, né? Hoje tem jogo do Brasil pelo terceiro lugar. Eu acredito que depois dessa lavagem aí que aconteceu na terça-feira, acredito que hoje o Brasil possa ganhar, mas vai ganhar de um placar muito apertado. E isso até me incomoda um pouco, porque uma seleção que é pentacampeã, a única seleção pentacampeã do mundo, uma seleção que é referência para o futebol mundial, né, e coloca essa questão em xeque. Inclusive, eu tenho até uma pergunta com relação a isso pro nosso convidado, que é antenado aí nas notícias e no mundo do esporte. Você acha que a seleção brasileira, depois desse vexame aí na última terça-feira, tem condições ainda de continuar sendo referência para o futebol mundial? Isso se a gente não fizer mudanças drasticamente, desde lá dos dirigentes lá da CBF até realmente as categorias de base?
Olha, Paulo, faz muito tempo que a seleção brasileira não é referência no futebol mundial. Desde 2002, depois que a gente foi campeão do mundo, a gente parou no tempo. O Brasil acabou parando no tempo, o Brasil acabou esquecendo das categorias de base. Hoje a Copa São Paulo de Futebol Júnior tem 100 equipes disputando o torneio, e são 100 equipes sem qualidade nenhuma, são equipes de empresários, onde a Federação Paulista de Futebol ganha muito dinheiro e acaba esquecendo a qualidade técnica. A qualidade técnica dos nossos jogadores foram embora. Hoje em dia, num teste de futebol, se você pegar os garotos entre 14 e 15 anos, os garotos têm que ter 1,80 m de altura, tem que ter um bom porte físico, um bom condicionamento físico. Ou seja, a gente esqueceu que o futebol brasileiro é muito, mas muito mesmo, a parte da habilidade. Esquecemos essa parte da habilidade e estamos pensando no futebol força. E o futebol força não é o futebol que a seleção brasileira costuma jogar. Esses jogadores, esses 23 jogadores que estão representados hoje pela seleção brasileira, que vão disputar o 3º lugar, são jogadores, se você pensar no William, no Neymar, se você pensar no Bernard, são jogadores jovens, ainda sem experiência de Copa do Mundo. É a primeira deles. E acredito que jogar toda a responsabilidade nesses jogadores foi o nosso maior problema nesse Mundial. Precisava, sim, de jogadores mais experientes. Eu acho que o Filipão percebeu isso também, depois que perdeu de 7-1 para a Alemanha. Falta muita coisa no futebol brasileiro que a gente tem que corrigir. Hoje, referência no futebol mundial é a Espanha com o tic-tac, é a Alemanha do Bayern de Munique, é o Chelsea do José Mourinho. São referências do futebol no mundial. Se você pegar o Corinthians, que foi campeão mundial em 2012... jogou na defesa, na retranca, esperando um lance para ser campeão mundial. Foi campeão mundial, mereceu ser campeão mundial pela qualidade daquele time do Corinthians. Não tinha medo de enfrentar os adversários. Porém, era um time que jogava na defesa. O futebol brasileiro nunca jogou com medo de nenhum adversário. Eu lembro muito bem na década de 80, quando o Flamengo foi campeão mundial em cima do Liverpool, o time do Liverpool inteiro dando risada do Flamengo. O Flamengo foi lá e jogou futebol, fez 3-0 no time inglês, ou seja, sem medo de jogar. O brasileiro hoje tem medo de enfrentar qualquer equipe do mundo, porque tem outros grandes jogadores, principalmente a Alemanha. E eu acho que a gente desmereceu o futebol alemão, achando que a gente venceria somente defendendo. Falta muito ainda para o futebol brasileiro voltar a ser referência. Para isso precisa investir na base, precisa mudar a mentalidade dos dirigentes de futebol, principalmente da CBF, das federações, não só a paulista, mas a carioca. Hoje em dia a gente tem muita gente mandando no futebol, mas pouca gente com cabeça para fazer o futebol, e aí fica complicado. Certo, dá opinião aí, né? Obrigado então pela participação, valeu mesmo pelos esclarecimentos aí bem dados. Paulo, a gente que agradece a você, mais uma vez, parabéns aí pela parceria com a Web Rádio ABC. Seja bem-vindo à família Web Rádio ABC, que vocês possam fazer um belíssimo trabalho aqui. Você, o Bruno e o outro pessoal da Esporte na Rede, tá certo? Você que pode voltar aqui para fazer o nosso programa de novo. Está convidado, viu, o Paulo? Bacana. É só vocês marcarem a data novamente aí, que com certeza estarei marcando presença aí junto com vocês. Bacana, Paulo. Muito obrigado pela participação. Continue ouvindo aí. E um grande abraço, viu? Valeu então, meu amigo. Valeu também o Churros, um grande abraço pra ele. Valeu, sucesso, cara, valeu. E parabéns aí pelo programaço, hein? Paulo Arnaldo Lima, que participa da... Obrigado, Paulo. Um abraço. Valeu, falou. Ele que participa da Esporte na Rede, junto com o Bruno Gonçalves, participando aqui do Vuvuzela Esporte. Ele que comenta o automobilismo, né? Exatamente, ele conhece muito de Fórmula 1, Fórmula Indy, de outras modalidades aí. Moto velocidade. Ele conhece muito aí desse mundo esportivo. É isso aí. Legal. Eu ouvindo essa conversa, me surgiu uma pergunta pra você, Bruno. Cara, em relação à seleção brasileira, técnico da Sub-20, Olimpíadas, né? Sub-20, se não me engano, Sub-21, né? Até Sub-21. É outro técnico? Não, eu acho que é o mesmo da principal, Olimpíada. né? Não, é o Galo. É o Galo, né? É o Galo que assume? Você acha isso certo? Não foi o Dunga, não foi o Mano Menezes que jogou a última Olimpíada? É que o Mano Menezes quis ser esse treinador, mas na época caso, era não necessariamente o treinador, o Ney ser. Franco. Era o Ney Franco que iria comandar. Só que o Mano Menezes assumiu essa responsabilidade para ele. Eu ia te perguntar sobre isso. Você acha
mais correto, ou melhor, o treinador da seleção principal dirigir a seleção olímpica? Lembrando que... Porque eles já estão junto com o treinador, né? Vão conviver junto com o treinador. Lembrando que a pressão vai ser a mesma. Porque as Olimpíadas é no Brasil. É verdade. E o Brasil nunca venceu uma Olimpíadas no futebol. Boa pergunta. Acho que o Alexandre Galo não é um treinador ainda ganhando experiência, né? Eu acho que o Ney Franco estava mais preparado para essa função do que o Galo. O Galo treinou o Náutico, treinou algumas equipes, o Figueirense, algumas equipes do futebol brasileiro, e eu lembro bem que era um treinador bem retranqueiro. Cuidava, até porque não tinha jogadores com a qualidade técnica que tem a seleção brasileira. Ele foi campeão do torneio de Toulon na França. Que a estrela foi o Rodrigo Caio, né? Exatamente, o Rodrigo Caio foi muito bem. Mas jogando como volante, né? Ele jogou como volante até porque o Dória, do Botafogo, era o zagueiro. Muito bom zagueiro esse cara. Ou seja, ele estava montando... Era capitão do time. Ele está montando uma seleção de base muito boa. Acho que o Brasil, no futuro, se continuar com esse trabalho, se não ficar modificando muito, pode ter grandes jogadores. Mas para isso, não é só a CBF que tem que investir, né? Na verdade, é os clubes que tem que trabalhar um pouquinho em cima desse treinador. Acho que o Galo... O único problema do Galo assumir a seleção brasileira numa Olimpíadas é essa responsabilidade de vencer. E a responsabilidade de vencer na Olimpíadas é maior ainda, porque o Brasil nunca foi medalha de ouro no futebol. Sim. Então, ganhou, né? acho que essa responsabilidade teria que ser um treinador mais gabaritado. E aí sim... Deveria ser um Tite, um Muricy, um Vanderlei Luxemburgo. Um treinador principal, né? Um treinador da seleção principal. Até porque você pode escolher 3 jogadores da seleção... Mais velhos, né? Mais velhos. Pós-21. Pós-21. Então acho que vai ser Neymar, acho que pode levar Thiago Silva, um goleiro mais experiente até para a seleção. Luiz também, né? Exatamente. Tem que aproveitar esses 3 jogadores. A Argentina foi campeã olímpica aproveitando o Messi na época, aproveitando o Palermo, aproveitou alguns jogadores para ser campeão olímpico. Eu lembro muito bem, a Argentina foi campeã. Palermo fazia gol de qualquer jeito também, né? Um jogadoraço no Boca Juniors. Jogadoraço. Então, acho que é isso. Acho que a seleção brasileira pode sim ter uma boa seleção de base. O Alexandre Galo vem fazendo um grande trabalho, foi campeão nos torneios que disputou. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Categoria de base é uma coisa, a seleção principal é outra. E a Olimpíadas também vai ser uma pressão enorme. E não só para os jogadores de futebol. Para de basquete, para de vôlei e pro cara que vai correr nos 100 metros livres. Esporte individual, esporte... Exatamente. Então vai ser uma pressão. E aí acho que o Brasil já devia começar a trabalhar essa parte psicológica com todos os atletas. Porque vai ser complicado. Isso aí. Nas Olimpíadas, o Diego Hipólito já sofreu com o psicológico antes da final e era o favoritaço a ganhar. Imagina, e acabou tomando tombo. Então, essa parte psicológica no Brasil vai ser ainda mais importante. Fora que o Brasil ele é obrigado a participar de todas as modalidades, né? E eu acredito que não tem atleta para todas as modalidades. Eu acredito que não também. Ou seja, vai ter que pegar a gente de fora. O que eu acho muito errado. O que é errado. Naturalizar alguns... A Inglaterra fez isso, né? Sim. Nos Estados Unidos, na ginástica olímpica, tem um monte de japonesinha lá, velho. Você acha que é gato? Até gato, certeza, irmão. Você é louco, só ganha por causa da japonesa. Tá certo. E agora eles estão construindo, aqui em São Paulo. Na Imigrantes. Do lado, isso. Ali vai ser um centro de treinamento. Centro olímpico? Centro paraolímpico. Isso. E... porque lembrando também tem a Paralimpíada, sim, né? O problema é que vai ficar pronto no começo do ano que vem. E as Olimpíadas é daqui. No ano que vem. Vai faltar um ano. Ou seja, vai ter um ano de 2016, preparo para esses atletas. É que o esporte paralímpico brasileiro é muito melhor que o esporte individual. Verdade. Esporte olímpico brasileiro. Então, acredito que com um ano, esses para-atletas já devem estar trabalhando. Sim. Já devem estar disputando competições internacionais. Acho que não vai ter problema referente a Paralimpíadas, não. Minha preocupação é a Olimpíadas, porque o Brasil é muito fraco mentalmente, principalmente quando está sob pressão. Quando tá sob pressão. No atletismo é impressionante, né? Você vê o nervosismo do atleta. Muitas vezes o atleta de corrida chega na final e simplesmente ele trava, né? A perna dele trava, fica mais pesada. Parece. Imagine no Brasil. Chega a ser engraçado isso. Por exemplo, eu acho que o Brasil foi campeão mundial de handball
Porque muita gente não estava assistindo. As jogadoras jogaram sem pressão. O Brasil... A base da Metodista, a base da Metodista. O Brasil jogou sem pressão nenhuma. Não tinha a Rede Globo transmitindo. Não tinha ninguém em cima das jogadoras. Puderam trabalhar tranquilamente. Lembrando que o treinador era estrangeiro. Era. Então, o Brasil conseguiu essa mentalidade campeã com as jogadoras de handball, trabalhando essa parte psicológica com o treinador estrangeiro e principalmente sem pressão nenhuma. Quando tem pressão, a gente acaba caindo e sucumbindo, é normal. Cara, e o vôlei, hein? O vôlei tá só decaindo aqui no Brasil, né? Infelizmente. Mas fomos bem na Liga Mundial, né? Se classificamos, não? Sim. Mas o Brasil tá passando por uma reformulação também.